Olá, sou a professora Nara Lise, de Ciência do 8º ano, B. E hoje a nossa aula vai ser sobre as células. As células são estruturas vivas. São estruturas pequenas, vivas e complexas que desempenham funções importantíssimas para que a vida aconteça, como a respiração, a digestão, a excreção, a proteção, o armazenamento de energia e etc. A presença de células é uma das características que todos os seres vivos possuem em comum. Ela é a menor unidade que forma um indivíduo. Abaixo a gente tem duas imagens de célula, que é uma célula animal, essa redonda, azul, e uma célula vegetal de forma hexagonal. A maioria das células possui três partes principais: a membrana, o citoplasma e o núcleo. A membrana celular, ou membrana plasmática, é como a pele da célula. O citoplasma exerce muitas funções para manter a célula viva. O núcleo pode ser considerado o cérebro da célula. Aqui a gente tem uma célula animal com as suas três partes, né? Seria a membrana plasmática, que serve como a pele da célula, o citoplasma e o núcleo, que é essa parte em lilás. O citoplasma nessa parte em azul mais claro. A membrana nuclear é a parede fina mais resistente que envolve a célula. Ela permite a entrada de substâncias úteis e bloqueia a entrada de substâncias nocivas. A membrana também espera os produtos residuais da célula. Seleciona o que entra e o que sai da célula. Ela está presente na célula animal e na célula vegetal. A membrana plasmática é muito fina e envolve a célula. É através dela que ocorre a comunicação do interior da célula com o meio externo, por meio do controle da entrada e da saída de determinadas substâncias. Abaixo a gente tem aí uma célula, né, com suas divisões, e a identificação da membrana celular, que é essa parte mais externa da célula. Citoplasma é o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo. Nele encontram-se os organelos, pequenos órgãos. É preenchido por um material gelatinoso chamado hialoplasma ou citosol. Está presente nas células animal e vegetal. A seguir também temos uma imagem de uma célula dividida pela membrana celular e pelo citoplasma. O núcleo. O núcleo se localiza na região central da célula e controla atividades como o crescimento e a reprodução celular. O núcleo abriga o DNA, que é o material genético da célula, responsável pelas características dos seres vivos. É o centro do controle da célula, é como no início do vídeo falei, é o cérebro da célula. Em relação à organização celular dos seres vivos, eles podem ser divididos em dois grandes grupos, procariontes e eucariontes. Então, aqui é a imagem de uma célula com as suas divisões, né? Que é a membrana celular, o citoplasma e o núcleo, que é esse do meio, que ele está apontado para essa região mais azul escuro. Seres procariontes e seres eucariontes, que é a classificação quanto à presença ou ausência da membrana nuclear ou carioteca para envolver o núcleo. Então, seres eucariontes são seres que possuem em sua célula o código genético DNA dentro de uma membrana nuclear ou carioteca. Temos como exemplo de seres eucariontes os animais e as plantas. Na imagem a seguir, a gente tem o núcleo com suas divisões, né? Que é o poro nuclear, o núcleo e a membrana nuclear. Então, essa membrana nuclear ou a carioteca, como ela está presente nessa célula, então ela é um ser eucarionte. Seres procariontes não possuem em sua célula uma membrana nuclear, a carioteca ou carioteca. O código genético DNA fica espalhado no material no citoplasma. Temos como exemplo de seres eucariontes as bactérias. Se vocês observarem a imagem ao lado, a gente tem um ser eucarionte, que é uma bactéria, e que seu material genético está solto no citoplasma. Existe o quê? A ausência da carioteca ou da membrana nuclear. Então, seu material genético ele fica solto no citoplasma. Seres pluricelulares e unicelulares. Os seres vivos podem ser formados por uma ou mais células. Os seres unicelulares são formados por uma única célula. Temos como exemplo as bactérias e os protozoários. E os seres pluricelulares são formados por muitas células. Temos como exemplo as plantas e os animais. Aqui como exemplo temos seres unicelulares e pluricelulares. Seres unicelulares são os protozoários, os fungos e as bactérias. E seres pluricelulares temos os mamíferos, as esponjas e as pteridófitas. Aqui é um resumo do que seria do conteúdo sobre a célula, que seria a teoria celular
e que todos os seres vivos são formados por célula, que as células são as unidades morfofuncionais e que as células se originam uma das outras, com exceção do vírus, que ele não está colocado como um ser celular, ele é um ser acelular. Temos as três partes básicas da célula, que seriam a membrana plasmática, o citoplasma e o material genético que está constituído no núcleo. De acordo com a presença ou ausência da membrana nuclear ou da carioteca, as células podem ser classificadas em seres procariontes e eucariontes, que seria sem o material, a membrana nuclear ou a carioteca, ou com o núcleo, que é a membrana nuclear ou a carioteca, que é chamado de um ser eucarionte. Abaixo a gente tem uma célula animal. E as células com as suas organelas, que seriam a mitocôndria, ribossomo, retículo endoplasmático, complexo golgiense, lisossomo, plastos, centríolos e vacúolos. Os três domínios de seres vivos. Existem três domínios de seres vivos. Esse sistema tem várias diferenças em relação ao sistema de 5 reinos dos seres vivos. Nessa aula, veremos como é feita a classificação, quem são os seus representantes e quais são esses três domínios. Os três domínios de seres vivos são a bactéria, a arquea e a eucária. Esse sistema foi proposto em 1977 por Carl Woese e é cada vez mais aceito, pois usa como princípio a bioquímica e filogenética para agrupar os diferentes reinos de seres vivos. Temos o domínio bactéria, que inclui as bactérias, que são seres procariontes. Lembram que seres procariontes são seres que não possuem núcleo, não possuem a membrana nuclear ou a carioteca. O domínio arcae, que inclui outros organismos procariontes, como os chamados metanogênicos, vivem em ambientes ricos em gases metano. Os halófilos, que são os que vivem em ambientes ricos em sal, e os alguns termófilos, que vivem em ambientes com altas temperaturas, por volta de 100 graus Celsius. E o domínio eucária, que inclui todos os seres vivos eucariontes. Quem seriam os seres vivos eucariontes? Seres vivos que possuem núcleo, membrana nuclear ou a carioteca. Aqui temos a árvore filogenética dos três domínios, que é a bactéria, arcae e eucária. Até a próxima aula.